Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, que é o professor Sérgio. Esse é mais um vídeo do nosso PPE, do Matemática 3. E no vídeo de hoje eu trago a resolução e alguns comentários sobre alguns exercícios dessa nossa primeira lista sobre as ideias iniciais de arcos e ângulos. Então vamos iniciar aqui com o primeiro exercício, que pede para que a gente faça a conversão de algumas medidas que estão dadas em graus para radianos. Vamos converter de graus para radianos. Nós temos alguns itens aqui que são mais tranquilos de ser resolvido, porque são aquelas conversões básicas que vocês viram lá no vídeo, né, que dá a divisão exata, né, quando a gente faz as relações de pi em pi radianos para graus. Então nós vamos pegar essa letra C, que não dá uma divisão exata, para a gente explorar um pouquinho mais. E aí a base é regra de 3 e lembrar daquelas relações que vocês aprenderam lá nos vídeos da postagem da semana. Então, lá naqueles vídeos, a gente entendeu que quando a gente está falando dessas duas unidades de medidas diferentes, nós temos, por exemplo, como referência que π radiano é equivalente à medida de um ângulo de 180 graus. Então, a partir disso, a gente pode montar qualquer regra de 3 que a gente precisar. Então, se π radiano, lembrando que ali não está escrito radiano, porque a gente está omitindo, para não precisar ficar escrevendo radiano toda vez, tá? Então, se π radiano equivale a 180 graus, quantos radianos equivalem a 210 graus? Então aí a gente monta uma regra de 3 simples e faz a multiplicação cruzada. E aí, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos então que 180x fica igual a 210 π radianos. Resolvendo aquilo ali, como o nosso interesse é isolar o x, né? Nós vamos ter então que o x é igual a 210 π dividido por 180. Aí nós simplificamos aqui então, né, 210 com 180, chegamos à conclusão de que o x é igual a 7π sobre 6 radianos. Podemos falar também 7 sextos de π radiano, né? Então o que nós concluímos aqui? Que 7 sextos de π radianos é uma medida de arco, né, uma medida de ângulo central equivalente a um ângulo de 210 graus. Então, se eu quiser me referir a um ângulo de 210 graus na unidade de radianos, eu sei que ela corresponde a 7π sobre 6, ou 7 sextos de π, ok? E aí o segundo exercício ele pede o procedimento inverso, ele dá a medida em radiano e pede que a gente expresse essa medida em graus. Também vou escolher aqui o que daria um pouco mais de trabalho, porque os outros são um pouco mais óbvios, né? Então aqui 5 sextos de π, ou 5π sobre 6 radianos, seria a medida de ângulo central equivalente a quantos graus? É o que nós vamos ver agora, e aí percebam que a gente parte sempre da mesma relação, né? Eu sei que 180 graus equivale a π radiano equivale a 180 graus, né? Então se π equivale a 180 graus, 5 sextos de π equivale a quanto? A x, quantos graus, né? É o que nós vamos descobrir. Novamente fazemos aí a multiplicação cruzada, e não se assustem aí com o formato, né? Que já fica mais simples. Nós temos aí multiplicando cruzada então que 5, fazendo aqui primeiro, né? π vezes x, de um lado da igualdade, então continua π vezes x. Do outro lado da igualdade nós temos 180 vezes 5π, né, sobre 6. Então 180 vezes 5 sobre 6, multiplicando aqui o π, né? Nós vamos iniciar resolvendo, simplificando um pouco essa parte aqui, né? 180 vezes 5 dividido por 6. Então 180 vezes 5 dividido por 6 vai dar 150. Então percebam que eu não mexi no restante, né? Continua aqui do primeiro lado da igualdade o mesmo π vezes x, e aqui no final também o mesmo π que estava lá anteriormente. Só resolvi essa parte dos números aqui, né? 180 vezes 5 dividido por 6. Então, partindo dessa parte mais simples agora da expressão, nós temos que π vezes x é igual a 150π. Então, se eu quero descobrir o valor de x, eu vou isolar o x, fico tendo o π que estava aqui do lado esquerdo passando dividindo, né? 150 vezes π dividido por π. Então, se aqui eu tenho agora multiplicando por π e dividindo por π, eu sei que eu posso cancelar esses dois π.
Então eu chego à conclusão de que o meu x é um ângulo de 150 graus. Então, aquela medida de ângulo central que foi dado da forma de radianos, 5/6 de π, é a mesma medida que um arco, né, de ângulo central de 150 graus, ok? Então aí a gente passa para o exercício de número 3, que diz o seguinte: calcule em radianos a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento de 15 centímetros contido numa circunferência de raio de 3 centímetros. Para esse exercício e para os próximos, basta lembrar daquela fórmula que foi mostrada lá no vídeo, onde a gente tem que o ângulo central, que aqui está sendo chamado de alfa, ele é igual a L sobre R, onde L é o comprimento do arco e R é o raio da circunferência. Percebam que em qualquer exercício, seja nesse ou seja nos outros que tem pela frente, a fórmula, o jeito de trabalhar é o mesmo. A grande questão é ver quais as informações que nós temos e quais as informações que nós precisamos descobrir em cada exercício. No caso desse exercício, percebam que nós temos o comprimento do arco, né, a medida linear do arco, que é 15 centímetros, e temos o raio da circunferência. Então, nós precisamos encontrar a medida do ângulo central alfa. Então, ficaria a montagem dessa fórmula. Alfa, né, que é o ângulo central que eu estou procurando, é igual a 15 centímetros, que é a medida de comprimento do arco, dividido por 3 centímetros, que é o raio da circunferência. Então, uma fórmula bem simples, né? 15 centímetros dividido por 3 centímetros vai sobrar 5. E aí nós lembramos que esse 5 é a medida em radianos, né? Porque o ângulo central alfa é dado em radianos. Se o exercício, porventura, tivesse pedido para que a gente desse a medida desse ângulo em graus, nós teríamos que pegar esses 5 radianos aqui e aplicar uma regrinha de 3 para ver quanto que seria essa medida em graus. Lembrando, então, o ângulo alfa aqui nessa fórmula, ele nos dá a medida do ângulo em radiano, ok? Então, os outros exercícios que vêm para frente são apenas uma variação desse exercício que a gente acabou de fazer, uma variação dessa fórmula aqui. Ok, pessoal? Fiquem sempre atentos quando está pedindo em π radianos, quando está pedindo em graus, qual é a informação que tem, qual é a informação que pede no exercício, para que a gente não erre na montagem da fórmula. Ok? Então, espero que tenha ajudado aí. Continuem fazendo os exercícios que tem pela frente aí e qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Um abraço.